1 Samuel, capítulo 25, no versículo 18. Eu quero ler com você apenas os primeiros versículos. E depois eu quero que, se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, se você quiser, a gente vai ler alguns versículos. Mas, independente que você esteja, não, se eles puderem colocando aqui no telão, a gente vai fazer uma reflexão sobre esse texto, sobre a nossa vida familiar, sobre quem nós somos, dentro da nossa casa, quem nós somos, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés. 1 Samuel 25, 18 diz assim para nós: então Abigail pegou, a toda pressa, vou repetir, então Abigail pegou, que jeito, gente? A toda? Como que Abigail pegou? A toda? 200 pães, 12 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e pôs tudo sobre os jumentos. Então disse aos seus servos: vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém ela não contou nada a seu marido Nabal. Amém, até aí. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Meu Deus, a tua igreja não veio aqui para assistir alguma coisa, mas todos nós, na verdade, viemos aqui para exaltar o Senhor e ouvir a direção do céu. Viemos em conexão, em alinhamento com o céu, porque nós precisamos, ó Pai, da direção que o Senhor tem para as nossas vidas. Então fala conosco, fala dentro do nosso coração a respeito de tudo aquilo que nós estamos envolvidos, com a nossa casa, com o nosso trabalho, com a nossa vida na sociedade, com a nossa vida espiritual. Que esse texto, que essa palavra venha ministrar profundamente nas nossas almas, trazendo uma mudança em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Senta, por favor. Não vou falar que eu vou ser breve, porque sempre que a gente fala, a gente se enrola. Aí vocês falam assim: falou que ia ser rápido e não foi, então não vou falar, mas vou procurar ser. Amados, esse texto de 1 Samuel, capítulo 25, para quem não conhece o contexto dele, está, quando você vai ler um pouco antes do versículo 18, nós vamos encontrar ali um contexto. O que é um contexto? Uma história, o que está acontecendo naquele momento. Aqui nós estamos falando de um momento em que o rei Davi, sabe quem que é o rei Davi que você conhece? Ele ainda não era rei, ele não tinha tomado posse do trono, mas ele estava sendo perseguido pelo rei daquela época, por Saul, por inveja, por alguns problemas que eles haviam tido. Saul tinha medo de Davi, inveja, e estava perseguindo Davi. Davi trabalhava para Saul, Davi ajudava Saul, Davi tocava a harpa e os demônios, os espíritos maus de Saul iam embora. Mas chegou o momento em que Saul olhou para Davi e isso mudou. E nesse momento aqui desse texto, Davi está no deserto e ele está com alguns homens, vários homens, centenas de homens que ele está treinando. Davi era um general, ele treinava homens. Davi não é aquele homenzinho só que a gente conhece, que matando um gigantezinho, que parece tão insignificante. Davi era um homem de exército, ele liderava o exército, ele treinava o exército. E quando ele sai do palácio de Saul, ele vai para o deserto e ele está ali no meio do deserto treinando homens. E ele estava com uma equipe de homens muito bem preparadas, muito bem poderosa na espada. E ele está com esses homens no deserto, e enquanto ele estava no deserto, ele ajudava, ele cuidava dos pastores e as ovelhas de um homem chamado Nabal. E chegou um momento, um tempo, em que eles não tinham alimentos, não tinham água, e eles resolveram, Davi resolveu junto com o seu exército, ir até Nabal e pedir recursos para Nabal, alimentos, água, sustento para aqueles homens que estavam no deserto. Nabal, um homem sem juízo, disse simplesmente, com as minhas palavras, você pode ler o contexto bíblico e você vai saber a interpretação toda: não, quem é esse homenzinho aí? Quem é Davi para eu dar dos meus alimentos para ele? Se negou a ajudar. É nesse momento que entra esse texto que eu acabei de ler para vocês. Davi, eu quero que vocês imaginem a cena. Vamos lá na criatividade, que a gente sempre conversa aqui. Imagina, Davi, um homem de exército, treinava exército, um general, vamos dizer assim.
Um grupo, centenas de homens treinados para a guerra. Nabal, pastores de ovelha, ali, junto com o grupo deles, homens que não sabiam nada de guerra. Homens comuns. Davi pede alimento para Nabal e Nabal simplesmente diz não. Gente, mas é sem juízo, né? Fala sério. Davi não estava pedindo favor somente, porque Davi cuidava das ovelhas dele, não deixava ninguém aproximar, cuidava das ovelhas desse homem, ajudava os pastores no deserto, ninguém chegava ali, ninguém atacava eles, porque Davi estava protegendo. E esse homem simplesmente diz não. É nesse momento que entra na história a esposa de Nabal. Não olhe para mim achando que eu estou puxando a sardinha porque eu sou mulher, de forma alguma. Porque quando também tem que corrigir, é mulher, é homem, porque a correção não vem de mim, vem de Deus. Mas essa mulher, nesse momento, ela faz uma coisa muito sábia. Homem, presta atenção. Mulher, presta atenção. Nabal, vamos dizer um doido, um louco, sem juízo. Contrapartida tinha uma mulher que na hora que ficou sabendo, acendeu uma luz vermelha. Como que ela ficou sabendo? Se você ler um pouquinho os versículos anteriores, você vai ver que um servo de Nabal fica sabendo que Davi está vindo matar o seu povo, porque como Nabal negou os alimentos, Davi levantou o seu exército e falou: a gente vai lá e vai matar todos os homens, inclusive Nabal, e eles vão morrer todos. Homem de guerra, lembra? Pastor de ovelha, gente destreinada. E Davi se levanta e vem. Um servo de Nabal ouviu que Davi estava vindo matar todo mundo. Gente, não é o contexto da sociedade de hoje. Estamos falando de um tempo que quem podia mais chorava menos. Davi se levanta e vem. Esse servo se antecipa e vem na frente e chega até Abigail. E diz, Davi, e contou toda a história, Davi está vindo matar todos os homens dessa casa, desse grupo, porque o seu marido, que era o líder daquele grupo, se negou a dar alimentos para Davi. Abigail se levantou, e aí entra o versículo 18 e diz assim, Abigail pegou, lembra? A toda pressa, 200 pães, odres de vinho, ovelhas, trigo, cachos de uva, pegou um monte de coisa, acho que tudo que eles tinham na despensa, tudo que eles tinham preparado, chamou os servos e falou, vem comigo, vamos resolver essa situação. Sabe o que essa mulher ia fazer? Ela ia e ela foi, levou para Davi, para conter a guerra. Senhor, onde você quer chegar com isso? Já vou te falar. Quem é você, Nabal ou Abigail? Você é aquele que levanta a guerra e deixa todo mundo morrer pela sua insensatez? Ou você é Abigail, que ouve falar que a guerra vem, que a morte está chegando, e se levanta com sabedoria e fala, eu farei alguma coisa? Vou repetir a pergunta se você não me entendeu. Quem é você, um louco insensato, que não mede as consequências dos seus atos? Ou você é aquele que entende que o mundo está acabando e não fala, não tem nada a ver com isso. Não fui eu que fiz a guerra. Morra quem tiver que morrer. Tô nem aí. Vai matar os homens? As mulheres vão ficar vivas. Se vira. Quem é você? Nabal, um louco insensato, ou Abigail? E eu não estou falando de sexo. Estou falando de atitude. Prudentes, sensato. Vou agir. Não vou agir de qualquer jeito, não. Vou fazer o que tem que ser feito. Eu quero que você responda aí dentro. Vou perguntar de novo. Não precisa erguer a mão, não precisa responder para mim. Não precisa fazer cara nenhuma, só responda para você. Quem é você? Insensato, Nabal? Ou prudente, sábia? Conectada com o céu, né? Porque tanta coisa assim tem que ter conexão com o céu. Quem é você, Nabal ou Abigail? Não era esse o tema da mensagem, mas vai ser agora. Quem é você, Nabal ou Abigail?
Quem é você quando os dias difíceis chegam na tua casa? Quem é você quando a coisa está difícil? E os dias maus chegam na casa de todo mundo, inclusive na tua, cristão, inclusive na minha. Título de pastor não quer dizer que eu estou isenta de problemas. E nem a você, ser um cristão não te isenta de problemas. Mas ser sábio faz toda a diferença na vida do cristão, irmãos. E sabe por que você está aqui? Que você é cristão? Porque no dia mau, você tem conexão com o céu para ser uma Abigail, para mudar o contexto. Amados, olha para mim em nome de Jesus. Deus levantou uma geração de homens e mulheres que mudam a história da morte para a vida, da guerra para estar tudo apaziguado. Deus está levantando, e eu incluo eu e você nessa história, para mudarmos a história da nossa casa. Porque quando nós nos levantamos com sabedoria, quando nós nos levantamos com conexão com o céu, Deus, Ele responde, Ele fala, e nós agimos sabiamente, e nós fazemos coisas extraordinárias. Sabe aonde está a salvação da tua casa? A gente fica procurando. Ontem eu até brinquei, né? Cadê o Chapolin Colorado, né? Esperando o Chapolin Colorado chegar. E agora, quem poderá me ajudar? Meu irmão, olha no espelho, já chegou. É você. Chega na tua casa e, se quiser ter um Chapolin Colorado, compra uma roupa vermelha e grita assim: Eu estou brincando, mas é muito sério. Fica esperando Deus levantar alguém para salvar a tua casa? Levanta-se! Abigail, levanta-se! Irmãos, abra a porta e põe Nabal para correr. Homem, olha para mim. A salvação da sua casa depende de você. Mulher, se levanta para mim. Teus filhos estão perecendo, você está fazendo o quê? Coitada de mim. E agora? Agora Deus te chama para ser uma Abigail. Nós não estamos aqui para ver o circo pegar fogo e deixar pegar fogo, não. Deus está levantando homens e mulheres para fazer a diferença. Aonde você colocar a planta dos seus pés. Essa palavra não é para Carla. Essa palavra é para a igreja. É para o povo. É para os filhos. Cadê você, meu irmão? Cadê você? No dia mau. Nos dias difíceis, no dia da guerra, no dia que Davi se levanta e fala: vamos matar todo mundo. Esse dia chega. Mas a história, o fim desse dia pode ser mudado, porque Deus tem levantado homens e mulheres para mudar a realidade. Quem está comigo nessa fé, diga amém. Quem é esse homem, essa mulher que vai se levantar aqui hoje? Levanta a mão em nome de Jesus e diz: Senhor, eis-me aqui. Diz comigo assim, irmãos: eis-me aqui. Deus quer levantar você. Entenda isso. Essa história tem 3 personagens principais. Davi, aquele que vem reivindicando algo. Nabal, um louco insensato. E tem Abigail, sensata, disciplinada, mulher com conexão com o céu. E aí? Vai fazendo uma conexão, quem é você? Enquanto um traz morte, vai morrer todo mundo. O outro fala: morrer todo mundo nada? Eu vou fazer alguma coisa. Alguém já se identificou? Alguém já se identificou? Fala para você. Gente, porque tem hora na vida que a gente tem que ser sincero. Se você é Nabal, não tem problema não. Até agora. Mas agora Deus está te chamando para uma nova realidade. Que a partir de agora, você tem essa convicção que as coisas podem mudar. Ela não fica parada não. Ela não fica parada não. Somos insensatos? Ou sensato, né? Quem? Trazemos vida ou trazemos morte para a nossa casa? Irmãos, são perguntas que a gente precisa responder, não só ouvir. Quem sou eu dentro da minha casa? Quem sou eu onde eu trabalho? Quem sou eu na sociedade? Quem sou eu dentro da minha igreja? Eu sempre faço uma avaliação enquanto pastora. Senhor, o que eu estou trazendo para a minha igreja? Eu sou aquela que traz vida? Ou eu sou aquela que fica como espectador, esperando a coisa acontecer? Quem sou eu dentro da minha casa? Que mãe sou eu?
O que eu tenho feito pelos meus filhos? Na hora da guerra eu fico vendo meus filhos morrerem? Quem sou eu para o meu esposo? A hora que tudo vai bem, lindo, amor, beijinho. E a hora que vai mal? Quem sou eu? São perguntas que a gente não pode ficar ouvindo. São perguntas que a gente tem que ficar respondendo. A todo dia, todo momento da nossa vida. Quem sou eu? Sou louco ou sou sensato? Eu trago vida ou eu trago morte? Irmãos, em nome de Jesus, que Deus levante hoje um monte de Abigail aqui. Deus começa a levantar um monte de pessoas com conexão tão verdadeira, alinhadas com o céu, que quando a coisa vem, ele fala, vou lá. Abigail pegou com pressa os pães, o vinho, tudo e foi para a guerra. Gente, quem garante para essa mulher que ela ia sobreviver? Ela só pegou tudo e falou, vou encontrar com Davi, vou entregar para ele. Quando a coisa fica difícil, a gente tem vontade de pegar tudo e correr de Davi, da morte. Mas ela fez aquilo que muitos de nós nunca faríamos. Pegou tudo que ela podia e foi resolver, encarou o problema. Vamos adiante, valente, né? Só que tem 3 detalhes na atitude de Abigail que eu quero compartilhar com vocês. E se você não sabe, se você não faz isso, anota. E começa a partir de agora. Quando eu comecei a fazer isso na minha vida, muita coisa, mas pode ter certeza, muita coisa mesmo mudou. Não na minha atitude, mas com aquilo, da forma que eu fazia as coisas. Primeira coisa, para nós mudarmos realidade. Abigail, ela fez algo. Que é a primeira coisa que nós temos que nos perguntar. O que fazer? Davi estava vindo, o servo foi até ele e falou, Davi está vindo matar todo mundo. Vocês acreditam? Porque se fosse eu no lugar de Abigail, certamente eu ia pensar assim, o que eu vou fazer? Vou correr? Vou me esconder? Vou para o deserto e Nabal que se vira com o problema que ele arrumou? Vou catar as pessoas mais próximas. Gente, ó, vai acontecer uma desgraça. Vou embora. Vem. O que eu vou fazer? Pergunta diante das crises, dos problemas. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Abigail, certamente, lá dentro dela, ela se perguntou, o que eu vou fazer com essa notícia? Mulher, quando a crise chegar, pergunta primeiro, o que eu vou fazer diante dessa crise? Vou correr, me esconder, pedir ajuda para o Chapolin Colorado? O que eu vou fazer? Ela pegou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas, 5 medidas de trigo, 100 cachos de uva, 200 pastas de figo, colocou tudo no jumento, chamou o servo e foi. Quando você perguntar para você o que fazer, responda e faça. Ouviu Deus o direcionamento? Faça. Faça. Eu quero fazer conexão com outro texto. Gente, tem um personagem na Bíblia que eu sou apaixonada. Amo a história de Neemias. Neemias, em determinado momento da vida dele, ele recebeu a notícia dos seus irmãos, da sua cidade, do templo de adoração ao Senhor. E a notícia era destruição, miséria, o povo está em miséria, o templo destruído, a cidade destruída, os muros derribados. O que Neemias fez? Presta atenção. Presta atenção que Neemias fez. Ele chorou, se lamentou. Não tem problema nenhum chorar não, viu? E quando a gente chora, principalmente mulher, né? Chora feio, né?
um bocão desse tamanho. Não tem problema chorar, não. Chora. Porque tem dia, irmãos, que a gente precisa chorar. Eu atendo o pessoal na clínica, o pessoal fala assim, ai, já estou chorando. Eu falei, que problema tem chorar? As pessoas não querem chorar. Aí explode. Chora. Que delícia chorar. Ai, tá mais leve. Chora. Porém, contudo, todavia, portanto, vírgula. Não fica a vida inteira chorando. Porque só chorar também não resolve o problema. Chora, lamenta. Se recompõe. Faz uma maquiagem, né, Neide? Vai lá, arruma o cabelo, bota o salto e vai pra guerra. Foi o que Neemias fez, ele não pôs salto, tá, gente? Ele chorou, lamentou, jejuou, orou, foi até o rei e falou, olha, estou indo lá, me libera porque eu quero solucionar o problema da minha cidade. Olha, que interessante. Lamentou, chorou, orou, jejuou, tudo que o crente pode fazer. Aí a gente ora e jejua e senta. Deus, faz alguma coisa. Deus está falando, estou fazendo. Levanta, levanta, levanta. Estou te capacitando, estou te encorajando, estou abrindo porta. E foi o que aconteceu com Neemias. Lamentou, chorou, jejuou, orou, conversou com o rei deu carta para ele. Gente, deu condições para ele ir para a cidade. Ele chegou na cidade. Nós estamos falando de uma época moderna como hoje. Reconstruiu a cidade. Começou a reconstrução do templo, reconstruiu os muros, trouxe a dignidade para o povo em 52 dias. Deus só quer que você se levanta. Em nome de Jesus, entenda isso. Vai na tua força, porque Ele é contigo. Vai na força do Altíssimo, Ele está contigo. Abigail também foi. O que farei? Pegou tudo. Como farei? Se você continuar lendo o versículo 23, diz assim, deixa eu achar aqui. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se, presta atenção, vou ler de novo, 23. Quando Abigail viu Davi, ela estava vindo, desceu depressa do jumento na qual estava montada ali, se prostrou sob o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse, meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que essa tua serva fale e escute as palavras da tua serva. Amados, humildade. Tudo que a gente quer fazer hoje é com prepotência e arrogância. Por isso que muita coisa não dá certo na nossa vida. Eu não estou falando de humilhação tola. Eu estou falando de humildade. Ela pegou tudo o que ela fez. Ela pegou tudo. Como ela fez? Ela foi e como? Com humildade, ela chegou diante de Davi, saiu do jumento no qual estava, se prostrou de rosto ao chão e falou, Davi, que recaia sobre mim a culpa do meu marido, a doideira dele. Ele que fez, se vira. Meu filho que se envolveu, E a gente quer colocar, e ela fez ao contrário. O que fazer e como fazer? Eu não estou falando para você fazer igual a Abigail, só que tem planos, irmãos. Como fazer para que essa solução aí aconteça na tua casa, no teu trabalho? Como você vai agir? O que fazer? Como fazer? Tem que estar conectado. Não é simplesmente, ela podia ter pego tudo aquilo, chegado Davi e falou, Davi, o negócio é o seguinte, você não vai matar ninguém não, hein? Você não queria comida? Tó! Sabe o que eu imagino que Davi ia fazer? Ia ser a primeira a morrer. Quem é você? Sou aqui um homem com um monte de homens de guerra, e você vem com essa prepotência para o meu lado? Eu acredito que ela seria a primeira a morrer, depois ele ia matar todo mundo. Mas como ela foi de uma forma sábia, humilde. Irmãos, tenha sabedoria com as coisas que você vai fazer. Vai resolver um problema, tenha sabedoria.
Resolva o problema da forma certa. Como ela foi com pressa, ela também não ficou esperando, não. O versículo 18 diz que ela pegou tudo e foi com pressa. Se ela ficasse esperando 3, 4 dias, já era. Agora escuta o que eu vou te falar. Tem coisa que a gente vai fazer rapidamente. Tem coisa que tem que pôr o pé no freio e esperar. Como eu vou fazer? É com pressa? Ah, pastor, assim fica difícil, né? Não. Por que não fica difícil? Porque nós temos que ter conexão com o céu. Quando você estiver conectado com Deus, com o coração quebrantado, você vai saber se tem que ir rápido demais, você vai saber se tem que ir mais devagar, se a fala tem que ser mais... Ei, escuta aqui! Ou se a fala tem que ser mais doce. Porque fala a verdade, irmãos, tem hora que a gente não tem que ser um pouco mais severo? Ei! Para e escuta. Só que tem hora que a gente tem que... O que eu estou querendo dizer com isso? Que cada problema tem que ser resolvido de uma forma. Não existe receita de bolo. Existe o como fazer. Aí, meu irmão, eu não vou ditar as regras para você, porque eu também não tenho. Aí é você, com a sua sabedoria, a sabedoria que Deus tem te dado, com a forma de agir. O que eu vou fazer? Pergunte para você. Como eu vou fazer? É com pressa? É devagar? É mais enérgico? Ou eu vou mais mansa? Gente, porque as mulheres vão me entender. Tem hora que a gente tem que ser mais severo. Vamos dizer com os maridos. Tem hora que a gente fala assim, ó, não gostei, né? A gente pega um pouco mais pesado. Mas tem situação que não dá para ir assim. Aí a gente tem que pegar aquele momento mais descontraído, os melhores momentos, no momento em que ele comeu o churrasco, que está tudo certo, e levar o assunto. Escuta, minha gente, isso é sério. Se você começar a usar estratégia, as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar. Isso é com o marido, é com o filho, é no trabalho. Tem hora que a gente quer resolver as coisas na porrada lá no trabalho, tem hora que não dá para ser assim. Só que também tem hora que a gente tem que agir mais enérgico, com mais posicionamento, com mais garra. E a gente fica esperando Jesus voltar. Como você vai resolver esse problema? Tem coisa lá na minha casa, irmãos, que tem hora que eu tenho... Ei! Hello! E tem hora que eu tenho... aquela expressão boba, mas verdadeira, fingir demência. Não, gente, verdade. Então, como você vai resolver teu problema? Quem está me entendendo, diga amém. Diga glória a Deus aí, gente, não me sinto sozinha, abandonada. E é triste ficar aqui sozinha. Amém? Espero que vocês estejam com essa conexão. O que fazer? Como fazer? E terceira coisa, quando fazer? Quando? Tem coisa que dá para esperar 3 dias. Tem coisa que tem que ser ontem. Como saber disso, pastora? Conexão, sabedoria, discernimento. Fica na frente da Netflix, maratonando tudo que você vai receber muita sabedoria. Irmãos, eu não sou contra a internet, eu não sou contra o Instagram, eu também trabalho com isso, gosto de fazer e tananã. Só que tudo tem limite nessa vida. Tem gente que quer ter sabedoria, mas não faz nada para isso. É difícil, amados. É difícil. Estamos falando de uma mulher sensata. A sensatez não cai do céu, não. Você levanta, dorme doida e no outro dia você está, nossa, plena. A não ser que você tome uma medicação que vai te deixar. Não tem como. As mudanças da atitude, o nosso comportamento vai nos mudando, nos moldando e nos levando a viver de uma forma diferenciada. Quando fazer? No versículo 18, eu vou ler mais uma vez. Só o primeiro pedacinho, a parte A. Então Abigail pegou a toda pressa
tudo aquilo que nós já falamos. Lá no versículo 34, presta atenção nisso aqui. Ela encontra com Davi, ela fala com Davi, ela se humilha aos pés de Davi. E aí no versículo 34, porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, Davi falando, me impediu de fazer mal a você. Se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Davi falou para ela, e se você não entendeu, eu repito. Davi falou para Abigail, porque tão certo como vive o Senhor. Davi conhecia Deus, sabia quem era Deus, tinha conexão com Deus. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado, vindo bem rápido, não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Lá no versículo 18 diz, Abigail pegou a toda pressa. E agora Davi fala, se você não tivesse vindo rapidinho, amanhã todo mundo estaria morto. Quando você vai se levantar? Vamos repetir, tem hora que tem que acelerar, tem hora que tem que frear, tem hora que não dá para esperar. Gente, a morte está vindo, você vai ficar esperando o Chapolin Colorado? Ai, vou morrer, o pastor não veio na minha casa. Se levanta, pelo amor de Jesus, o pastor está te ensinando a se levantar. Pelo amor de Deus, se levanta. Se não der tempo do pastor chegar, todo mundo vai morrer. Não, 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 você! Mãe, em nome de Jesus, a salvação da tua casa pode estar na velocidade que você faz as coisas. Quando você tem se levantado? Ai, tem vigília na igreja. Acho que o mês que vem irei. Irmãos, pode ser que o mês que vem já está tudo para o beleléu. Essa palavra é minha, da minha época, lá não sei de onde. Acabou. Ai, talvez o mês que vem eu vou no culto. Acho que eu vou no culto de Santa Ceia. Pode ser que não dê tempo. Ah, vou me batizar, mas o ano que vem. Pode ser que não dê tempo. Ah, vou fazer alguma coisa pela minha casa. Quando? 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 Responde. Quando? Só que também, né, se você é uma pessoa acelerada como eu, tem hora que Deus fala, psh, irmãos, porque eu quero resolver tudo onde? Eu tenho um faniquito que eu quero resolver. Eu quero fazer, isso é meu. Eu não sei esperar pelos outros. E se eu falo para alguém fazer alguma coisa e não faz, a hora que você já foi lá, já fiz. Só que tem hora que Deus fala assim, Carla, eu não vou contar a situação, mas esse tempo atrás, há poucos dias, aconteceu um episódio, e eu falei, vou lá resolver esse negócio. Vou dar uma de Abigail. Aí Deus falou assim para mim, sossega. E eu fiquei. Aí eu falei, tá bom, já entendi. Aí eu parei. E tudo deu certo. Porque não era para eu resolver. Tem hora que a Carla tem que acelerar. Tem hora que a Carla tem que frear. Tem hora que a Carla tem que ser meio termo. Nem tão correndo, mas nem tão devagar, esperando Jesus voltar. E eu quero te perguntar, e você? Nos dias difíceis, no dia mau, na angústia, na dor, você tem feito o quê? Corrido, se apressado, ido devagar? Ai, sei não, eu faço do jeito que dá. É por isso que as coisas não dão certo, porque nós estamos fazendo o que a gente quer, como a gente quer e a hora que a gente quer. E nem sempre vai dar certo. Porque o tempo de Deus muitas vezes é diferente do nosso. Irmão, vocês têm aquele mini infarto cristão, mini infarto espiritual, quando Deus fala assim, espera, não é agora. Deus, mas eu queria tanto, o senhor não está vendo que... Deus, calma, devagar, não é para agora. Então, ouça o que o céu está dizendo. Abigail, ela foi aquela mulher que... O que eu vou fazer? Como vou fazer? E quando eu vou fazer? E sabe o final da história? Ela salvou Nabal da morte de Davi, salvou todos os homens daquele povo, daquele povoado, evitou uma tragédia.
E ainda evitou que Davi tivesse manchado a mão do rei que ele seria com sangue praticamente inocente. O que aqueles homens tinham a ver? Todo mundo ia morrer. Você está vendo? Quando você sabe o que fazer, como fazer e quando fazer, não é só você que é beneficiado. Todos ao seu redor são beneficiados. Só que eu também vou te falar, quando você é insensato, como Nabal, você não prejudica só você, você mata todos que estão ao seu redor. A sábia prudente salva ela e todos ao redor. O imprudente se mata e mata todo mundo ao seu redor. Quem é você? Abigail ou Nabal? Quem é você? Abigail ou Nabal? Quem é você? Abigail ou Nabal? Sensato ou insensato? Traz vida ou traz morte? Quem é você? Responda para você. E de acordo que for, como for a tua resposta, mude. Ainda dá tempo. Amanhã eu não sei. E nem quero saber. Quem está me entendendo, diga amém. Em nome de Jesus, eu quero encerrar essa mensagem com essa reflexão para você. Quando você se levanta, você salva você e todos que estão ao seu redor. Muitas vezes a nossa casa, a nossa empresa, os nossos negócios, a sociedade depende de nós, irmãos. Não adianta ficar procurando alguém, não. Mas também quando nós nos calamos, ficamos parados, nós colocamos tudo a perder. Então, por favor, que Deus abençoe a sua vida. Derrame graça sobre você, para você entender que chega de ser Nabal nessa vida. E que Deus levante um exército de Abigail. Você pode orar comigo?